Divórcio. Para muita gente, só de ouvir essa palavra já bate um peso, né? Um peso emocional e, claro, um peso espiritual. E aí, quando a gente vai buscar uma luz na Bíblia, o que se encontra não é, assim, uma resposta pronta e simples. É mais como um verdadeiro quebra-cabeça. Vamos tentar montar essas peças juntos? Então, a pergunta que fica é: o que a Bíblia de fato diz sobre o divórcio? Para desvendar isso, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo, voltar lá nas raízes da lei judaica. E a nossa primeira parada é no Antigo Testamento, na famosa Lei de Moisés. E aqui já vem a primeira surpresa, olha só. Essa lei, ela não criou o divórcio do zero. Na verdade, ela estava regulando uma prática que já era super comum na época. E essa é uma distinção, assim, fundamental. Lá no livro de Deuteronômio, a gente encontra uma lei que dizia que um homem podia se divorciar se encontrasse algo indecente ou odioso na esposa. Agora, o que isso queria dizer exatamente? O termo é meio vago e, claro, era interpretado de várias formas. Mas a lei em si também acabava funcionando como uma proteção legal para a mulher, sabe? Para garantir que ela não fosse simplesmente abandonada de qualquer jeito. E é aqui que a trama se complica. Porque, de um lado, a gente tem uma lei que permitiu o divórcio. Mas aí, séculos depois, o profeta Malaquias chega com uma mensagem divina que é direta e reta. Eu odeio o divórcio. Peraí, uma permissão legal contra uma versão divina. Como é que se concilia isso? Entender essa aparente contradição é a chave para a gente conseguir montar o resto do quebra-cabeça. Agora, avançando para o Novo Testamento, Jesus entra em cena e basicamente vira a mesa. Em vez de ficar discutindo as brechas da lei, ele nos leva de volta ao começo de tudo, a intenção original por trás do casamento. Jesus vai lá em Gênesis, no comecinho da história humana, para lembrar de um ideal muito poderoso. O que Deus uniu, ninguém separe. E essa frase não é só uma citação, não. É o pilar de toda a visão dele sobre o casamento. Ele está, na verdade, elevando o padrão, voltando ao projeto original. Ah, mas e a lei de Moisés? Poderiam perguntar. E a resposta de Jesus é surpreendente. Ele diz que aquela permissão para o divórcio só existiu por causa da dureza de coração das pessoas. Pensa nisso não como o plano ideal de Deus, mas como uma concessão à nossa teimosia, à nossa dificuldade de amar como deveríamos. Era uma medida, digamos, pragmática para um mundo que já não era perfeito. Mesmo com esse padrão tão alto, Jesus reconhece a dor da traição. No Evangelho de Mateus, ele abre uma exceção, a infidelidade conjugal. Essa é a única cláusula de escape que ele menciona, reconhecendo que alguns atos podem, sim, quebrar a união de uma forma devastadora. Mas a conversa não para com Jesus. O apóstolo Paulo também entra nesse debate, só que de uma perspectiva um pouco diferente. Ele não está criando leis novas. Ele está mais agindo como um pastor, sabe? Dando conselhos práticos para uma igreja que estava começando em Corinto e que lidava com problemas bem do mundo real, problemas que Jesus não tinha abordado diretamente. Tenta imaginar a situação lá em Corinto. Um dos cônjuges se converte ao cristianismo e o outro não. E agora, o que fazer? Paulo dá uma orientação que é surpreendentemente prática. Se a pessoa que não é cristã quer ficar, ótimo, mantenham a família unida. Mas, se essa pessoa quiser ir embora, deixe-a ir. A paz, diz Paulo, é o valor mais importante. Isso mostra uma flexibilidade e uma aplicação bem prática dos princípios em situações totalmente novas. Então tá, depois dessa viagem toda pelo Antigo e pelo Novo Testamento, com o que a gente fica? Bom, não é um manual de regras simples e direto. É muito mais uma tapeçaria de visões rica e complexa. E é justamente por isso que interpretar esses textos hoje em dia exige muita sabedoria e cuidado. Para interpretar tudo isso, a gente precisa ter algumas chaves em mente. Primeiro, a reconciliação é sempre, sempre o ideal. Segundo, o contexto é tudo. Não dá para ler uma lei de 3.000 anos atrás como se tivesse sido escrita ontem. E terceiro, é preciso ter humildade e reconhecer que até mesmo pessoas de muita fé chegaram a conclusões diferentes, o que só mostra o quão complexo é o assunto. Isso tudo nos leva à pergunta final, aquela que realmente importa para a gente hoje. No meio de toda a complexidade dos relacionamentos modernos, como é que essa tapeçaria antiga, cheia de ideais, de concessões e dessa busca pela paz, como ela pode nos guiar? A resposta, olha, não é simples, mas talvez a própria busca por ela já seja o que nos transforma. Fica aí a reflexão.